Apocalipse capítulo 1, Apocalipse tem muitos termos difíceis de serem entendidos, né? Inclusive até as traduções, a forma como que é no grego. Então tem muitas coisas que precisam ser entendidas no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, quando Deus fala que estas coisas em breve, né? A revelação de Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos que em breve deve acontecer. Então ele já fala do em breve aqui. Qual é o significado da palavra em breve? Para os destinatários das 7 cartas, significava que a perseguição logo seria uma realidade. Mas este é apenas um aspecto das coisas que acontecerão. Ao longo dos séculos, os servos de Deus têm experimentado que as coisas que Jesus lhes fez conhecidas realmente ocorreram. Portanto, a igreja hoje ansiosamente espera pelo regresso prometido de Jesus. A repetição das palavras "o que em breve deve acontecer" é significativa, porque são parte do último capítulo do Apocalipse, que caracteriza a promessa e a petição pelo regresso do Senhor. Comparar também 4:1 e Daniel 2:28, 29. Para citar uma palavra revitalizante de Pedro, o Senhor não é vagaroso em manter sua promessa, como alguns julgam demorada. Então, quer dizer, Deus fala que é em breve, né? E as coisas vêm ocorrendo, os fatos ocorreram. Jesus Cristo falou que o templo seria destruído, né? Em 70 depois de Cristo o templo foi destruído. E aí fica a questão, em breve, né? E aí Deus, o Senhor falou em breve. Um dia para Deus é como 1000 anos, né? Para Deus só passou 2 dias para todas essas coisas terem acontecido. O transmissor da mensagem é um anjo o qual difere de Jesus, o revelador. E esse anjo transmite a mensagem a João, o autor do Apocalipse. A palavra de Deus não significa a pessoa de Jesus, 19:13, João 1:1, mas se refere à revelação de Deus. No capítulo 3, bem-aventurado o que lê em voz alta, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, aqui no caso versículo 3, e atentam para as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. As bênçãos do Senhor descem tanto à pessoa que lê em voz alta as palavras deste Apocalipse, no culto local, quanto os ouvintes que ouvem reverente e obedientemente essas palavras. Nas antigas sinagogas, a lei e os profetas eram lidos nos dias de sábado. Nas igrejas, os evangelhos e as epístolas eram adicionadas à leitura das escrituras. Então aqui já profetizou bênção para quem ouvir, né? Você que é bem-aventurado o que lê em voz alta e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Então, tanto os que ouvem quanto aqueles que leem, eles serão abençoados, serão bem-aventurados, serão felizes. Porque o tempo está próximo. O idioma grego tem pelo menos 2 palavras para tempo. A primeira é cronos, da qual temos os derivados crônico e crônica, que denotam calendário da mais longa ou mais curta duração. A segunda é kairos, e significa um momento oportuno ou um tempo de decisão. Esta é a palavra usada na sentença, porque o tempo está próximo. Para os leitores do Apocalipse, o tempo está próximo para fazer uma decisão. A palavra ocorre 7 vezes no Apocalipse. Com a composição deste livro, o kairos chegou. Ao lado do cronos, ele transpõe a passagem das eras. Ainda que o fim não tenha chegado e o kairos ainda esteja em progresso, tanto do que estava ocorrendo já ocorrera, que agora com toda certeza podemos visualizar o fim com mais solicitude.
O livro de Apocalipse reiteradamente declara que seu conteúdo se relaciona com a proximidade do tempo. Ele informa aos leitores que sua mensagem é aplicável ao tempo em que estão vivendo, o conflito entre Deus e Satanás, Cristo e o Anticristo, o Espírito Santo e os falsos profetas, a igreja e a imoralidade estão ocorrendo em seu próprio tempo. Consequentemente, cada geração tem se apropriado e aplicado a mensagem do Apocalipse. A cada geração de crentes deve esperar em sincera expectativa o regresso do Senhor. Então aqui ele deu a ideia, ele explicou o que significa a palavra Cronos, né, e a palavra Kairos também, que são duas palavras que são usadas no grego para falar de tempo, né? Aqui no versículo 4, João às 7 igrejas na província da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. A Ásia Menor, então, era a moderna Turquia. Hoje seria a Turquia. A descrição de Deus pode ser também aplicável a Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. O Messias era conhecido como aquele que vem. Mateus 11:3, João 11:27. Nesta saudação trinitariana, porém, Jesus Cristo tem um lugar igualmente os 7 Espíritos, isto é, o Espírito Santo. Os críticos se apressam em declarar que o autor do Apocalipse não pode ter sido o escritor do 4º Evangelho, o qual escreve em grego aceitável, sem erros gramaticais. Conclui que se o apóstolo João escreveu o Evangelho, então outro João teria escrito o Apocalipse. Isso não é necessariamente assim, se considerarmos que o apóstolo João se encontrava em Éfeso, cercado por assistentes, onde escreveu seu Evangelho, porém, estava totalmente a sós em Patmos. Em virtude de sua herança judaica, João não ousaria imprimir quaisquer mudanças à designação eu sou, por meio da qual Deus se revela. A tradução grega do Antigo Testamento tem a expressão Hoon, a qual é aquele que é, Êxodo 3,14, a qual é exatamente a que João escreve neste texto. João se recusa a ter o título eu sou, conforme as regras da gramática grega. Assim, ele quebra as regras gramaticais a fim de não desacreditar a imutabilidade de Deus. E João é consistente em sua recusa, como se faz evidente à luz de outros passos onde as mesmas expressões aparecem. Sua fraseologia, aquele que era, se refere a Deus, que existiu na eternidade antes que o tempo cósmico viesse à existência. A frase futurística, aquele que há de vir, aparece no texto grego do Salmo 118, 26, 117 e 26 da Septuaginta. Assim, toda a sentença daquele que é, e que era, e que há de vir, deve ser entendido como um substantivo inalterável. Então, essa ideia também aqui é aquele que era, que é e que há de vir. No caso, é quando Jesus Cristo fala ego eimi no grego, no hebraico ele fala ierie, que ele está falando para Moisés, eu sou, né? Então, essa expressão, ela é também uma expressão usada só por Deus, que é a expressão eu sou, né? Porque nós não somos, nós estamos, né? Porque um dia a gente não estava e hoje a gente está, e um dia nós não estaremos. Então, porque o ser humano é passageiro, é mortal, e Deus é imortal. Então, Deus é aquele que é, né? Deus não está, Deus é. Deus é o eu sou, né? Isso é um nome atribuído a Deus. Também até isso, aquela questão do nome de Deus que muito as pessoas tentam entender, né, qual que é o nome de Deus, né, porque o nome Yahvé veio de onde? Esse nome Yahvé, ele veio de Erie, que significa eu sou, né? Yahvé, então, é eu sou. Quando Jesus Cristo fala eu sou aquele que era, que é e que há de vir, né? Ele está se declarando Deus de novo ali, né? Assim como ele fala
quando ele estava no meio dos fariseus, que ele fala antes de Abraão eu sou, que agora em Apocalipse também ele está falando do passado, presente e futuro, que é a forma como Deus se identifica para o ser humano. Os 7 Espíritos são enviados a todas as nações do mundo para que, através do fiel ensino da palavra confiado à igreja, as pessoas por toda parte venham a conhecer e a cultuar a Deus. Zacarias 4, 2, 6. No lugar santo do templo, Zacarias vê um castiçal de ouro com 7 luminárias, cada uma tendo 7 bicos e pavios. A abundância do óleo simboliza o Espírito Santo em operação, como é evidente à luz da declaração divina, não por força nem por poder, mas por meu Espírito, diz o Todo-Poderoso. Então, quer dizer, aqui, falando do Espírito Santo, falando do castiçal, quando ele olha para trás, ele vê os 7 castiçais, representa Cristo, representa o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Da mesma forma como um sacrifício que tinha na antiga aliança, lá em Levítico, que vai ter a oferta de manjares, que ela, como que fala, que ela é uma fritura, fritada no óleo, e aquele óleo lá, ele representa também o Espírito Santo. João, primeiramente, vê o templo como o lugar onde Deus, o Pai, habita no Santo dos Santos. Então, ele nota no santo lugar o candelabro com as 7 galetas, simbolizando o Espírito Santo. E por último, vê o altar onde o sangue era derramado para a remissão dos pecados, apontando para a obra medianeira de Jesus Cristo. Referindo-se a Deus em seu trono, o candelabro em frente do Santos dos Santos exemplifica o Espírito Santo, e no altar é Jesus Cristo quem nos livrou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Deus fez o juramento à linhagem de Davi de que ela se sentaria no trono, e agora o cumpriu em Jesus Cristo. Deus diz concernente a Davi: eu o designarei como meu primogênito, supremamente exaltado sobre os reis da terra. A promessa de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, a quem tudo que existe se tem submetido. No versículo 5b, aquele que nos ama e por seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez um reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. O reino de Jesus difere do reino terreno. Como ele mesmo disse a Pilatos, João 18,36, ele tem cidadãos em cada área, setor e segmento da vida. Esses cidadãos buscam viver obedientemente segundo as normas do reino de Cristo, oram por todos os que se acham investidos de autoridade e se conduzem pacificamente em piedade e santidade, 1 Timóteo 2,2, demonstram o amor do Senhor Jesus auxiliando os pobres e alimentando os famintos, Mateus 25, 37, 40, defendem os direitos dos que vivem em desvantagem, Deuteronômio 24, 17, 1 Timóteo 5, 16, preocupam-se com as pessoas necessitadas, Gálatas 6, 10, e proclamam e ensinam o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus 28, 19, 20. Como cidadãos do reino, eles testificam do presente reinado de Jesus no mundo atual. Os seguidores de Cristo, os quais edificam seu reino, honram-no como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e expressam verbalmente sua oração diária: venha o teu reino. Mateus 6,10 e Lucas 11:2. Então aqui no 5b ele ainda se refere à justificação através do sangue de Jesus, que nos fez sacerdote para seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder e o poder para todo sempre. E aqui há uma explicação de como que são esses sacerdotes, qual que é as características deles, o que eles fazem, que eles se preocupam com os famintos, que eles defendem os que estão em desvantagem, preocupam os necessitados, eles proclamam o Evangelho de Jesus Cristo, eles testificam o reinado de Jesus atual,
Então, quer dizer, essas são as características, né, que o povo de Deus, os sacerdotes, né, devem ter, né? Esse reinado aí de sacerdotes, eles devem ter essa característica piedosa, né, exemplar, né? No versículo 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim, é verdade, amém. Aqui é um anúncio profético baseado nas profecias veterotestamentárias acerca do Messias como o Filho do Homem, Daniel 7,13, Zacarias 12,10, e referências neotestamentárias ao sofrimento e regresso de Jesus. Esse é o primeiro anúncio do regresso de Jesus que veio a ser mais pronunciado no último capítulo de Apocalipse. Apocalipse 22, 7, 12, 20. João expressa a linguagem da profecia messiânica de Zacarias 12:10, apontando para o regresso visível de Jesus. Ele declara que todo olho verá. Essa é uma característica da volta de Jesus Cristo, né? Todo olho verá. Então, se todo olho não viu a vinda de Cristo, isso significa que ele ainda não voltou, né? Todo olho verá. Então, se as pessoas falarem, não, Jesus já voltou de forma invisível, não, isso não é bíblico. Aqui está falando que todo olho verá, todas as nações da terra, todas as tribos, todo mundo verá ele. Apontando para o regresso visível de Jesus, ele declara que todo olho verá. Ele escreve o adjetivo e o substantivo todo olho no singular para indicar a inclusividade de todas as pessoas, crentes e incrédulos igualmente. A sentença, até mesmo os que os traspassaram, pertence não só aos judeus e gentios que cercavam a cruz de Jesus, ela se refere também a todas as pessoas que o desprezam, o ridicularizam e o rejeitam. São impossibilitados de escapar, ainda quanto clamem as rochas e os montes que os cubram. Apocalipse 6,16, Lucas 23,30, Oséias 10,8. O Apocalipse não dá nenhuma indicação de que os inimigos de Cristo virão ao arrependimento, de modo que todos os que se recusaram a depositar sua fé em Jesus, enfrentando o juiz de toda a terra. João escreve todas as tribos da terra, o que pode referir-se às tribos de Israel alinhadas em 7,4,8, ou a todos os povos e nações do mundo. Além do mais, a expressão lamentarão por causa dele significa uma demonstração, um lamento externo, mas não necessariamente uma tristeza íntima e genuíno arrependimento. Os planteadores baterão em seus peitos com seus punhos e deplorarão a vida que viveram. Encher-se-ão de remorso, porém não de arrependimento, quando virem Jesus, em razão de não se arrependerem, enfrentarão sua própria perda no juízo. Em seu discurso escatológico, Jesus fala do sinal do Filho do Homem se exibindo no céu, e todas as nações da terra lamentarão. Mateus 24:30. Quando o virem vindo com poder e glória, as pessoas que se recusaram a reconhecê-lo compreenderão que é tarde demais para se arrependerem. Então aqui quando essa profecia de que Jesus Cristo viria, ela é muito antiga, né? Mas ela não se cumpriu ainda, né? A lógica disso é isso, não se cumpriu. O que a igreja aguarda é que Jesus Cristo volta, né? Se as pessoas falarem, mas a profecia era para aquela época, tudo bem, mas voltou naquela época? Não. Então estamos aguardando, né? Enquanto ele não voltou, estamos aguardando. Então aqui é a característica da profecia, o que se trata aqui, né? É o que vai tornar que ela de fato aconteceu, que ela torne-se pública e seja visível, né? Se as pessoas pensam que cumpriu de alguma forma, espiritual, isso vai existir interpretações para esse tipo de coisa, né? Que Jesus Cristo veio de alguma forma, né? Que ele passou a um reino espiritual, mas não veio visivelmente. Então isso aqui, ela
Não está correto esse tipo de coisa. Não cumpriu a profecia ainda, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui vem a primeira autodesignação de Deus a João, a qual João reitera com a adição em 21:6, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não obstante, a pergunta é se essas palavras se referem a Deus ou a Cristo. De um lado, eu sou foi expresso por Deus quando chamou Moisés da sarça ardente, eu sou quem sou, Êxodo 3,14. No Evangelho de João, porém, Jesus se identifica reiteradamente com a fórmula eu sou, por exemplo, antes que Abraão nascesse, eu sou, João 8,58. Tanto Deus quanto Jesus se identificam como sendo eu sou, o Alfa e o Ômega. Note os paralelos. Deus, eu sou o Alfa e o Ômega, 1,8. Cristo, eu sou o primeiro e o último, 1,17. Deus, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim, 21,6. Cristo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, 22,13. Os paralelos são idênticos, ainda que não Jesus, mas Deus seja chamado Todo-Poderoso. Aqui, e só que Jesus Cristo ele é chamado de Deus Todo-Poderoso lá em Isaías, né? Que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, no caso, essa confusão acerca da Trindade, né? De não entender que é um só Deus ali, né? Que Jesus é Jeová, que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, né? Que Jesus Cristo fala eu e o Pai somos um, né? Então aí quando as pessoas começam a ler as Escrituras, elas começam a ficar confusas, porque a mesma atribuição de Deus é atribuída a Cristo. E aí as pessoas não entendem, né? Porque não entenderam ainda que Jesus Cristo é a divindade, que Jesus Cristo é o Deus Pai, né? Então, que a Trindade não é três deuses, é um só Deus. Então, é isso. Este versículo, ele é o verbo de Deus em sua plenitude. Assim vemos Cristo como agente divino, tanto na criação divina de todas as coisas, quanto no cumprimento escatológico de Deus de todas as coisas. Jesus é aquele que foi enviado por Deus, o Pai, para anunciar as palavras de Deus. João 3,34. Este versículo sumaria o primeiro segmento do capítulo 1, enfatizando a divindade de Jesus como um com Deus Pai. Então quer dizer, ele é um com Deus Pai. Ele é o Deus Criador, ele é o Deus soberano, o Deus Todo-Poderoso, né? É o maravilhoso Conselheiro, que é o nome do Espírito Santo, né? E todas essas atribuições são dadas a Jesus Cristo. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança que estão em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testamento de Jesus. Primeiro, tribulação. Jesus disse aos seus discípulos que experimentariam grande angústia. Mateus 24:21, João 16:33. Paulo semelhantemente disse aos cristãos de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia: devemos passar por muitas dificuldades para entrarmos no reino de Deus. Atos 14:22. Tais dificuldades inevitavelmente devem concretizar-se em decorrência da vinda do reino de Deus para os cristãos. Dificuldades necessariamente pertencem ao mundo no qual Deus os colocou como seu povo. Segundo, reino. A expressão reino se relaciona com tribulação neste mundo. Um acompanha intimamente o outro. Atos 14:22. Como cidadãos do reino de Deus, os cidadãos experimentam constante pressão das pessoas que constituem os inimigos de Deus, da sua palavra e do seu povo. De todos os livros do Novo Testamento, o Apocalipse especialmente relata o quanto a tribulação se intensifica quando o reino se aproxima da consumação. Os membros deste reino devem necessariamente sofrer e suportar, como é evidente à luz das cartas às igrejas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Filadélfia. De um lado, os cristãos enfrentam tribulação em decorrência de viverem no reino, do outro recebem
de suportar pacientemente, de modo que o reino venha através de sua fidelidade a Cristo. A ilha de Patmos. Essa ilha está localizada em 40 milhas a sudeste de Mileto, Atos 20:15, a qual servia de porto para Éfeso. Ela mede 10 milhas de norte a sul e 6 de leste a oeste, e consiste de montes que sobem 800 pés acima do nível do mar. Patmos é uma ilha rochosa e vulcânica, para a qual o governo romano, no primeiro e segundo século, bania os exilados. Durante o fim do reinado do imperador Domiciano, 81-96, João foi enviado a esta ilha, em suas próprias palavras, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não foi lá com o fim de começar uma igreja. A conjunção por causa é significativa, pois ilustra a razão por que João estava nesta ilha. Não, João foi banido. Ele não foi lá com o fim de começar uma igreja, porque a população era esparsa. Ele poderia ter enviado um cooperador em seu lugar e não visitou Patmos por esperar que Jesus lhe apareceria ali. Para João, o aparecimento de Jesus era inteiramente inesperado. Não, João foi banido na qualidade de líder das igrejas na parte ocidental da Ásia Menor. Os romanos perseguiam os cristãos que não reconheciam César como Senhor, mas sim Jesus Cristo. Os oficiais romanos consideravam, Jesus Cristo. Os oficiais romanos consideravam João como fomentador da religião cristã. A tradição diz que depois da morte de Domiciano, seu sucessor, Nerva liberou João e lhe permitiu regressar a Éfeso. João fielmente proclama e ensina na palavra de Deus, escrever o testemunho de Jesus, João 21:14, e foi conhecido como o venerando ancião nas igrejas da Ásia Menor, 2 João 1, 3 João 1. Não admira que ele fosse aprisionado quando estalou a perseguição em Éfeso. A frase testemunho de Jesus pode ser interpretada no sentido do Evangelho de Jesus, ou a pregação deste Evangelho por Jesus. Comparar versículo 2, ambas as interpretações são aplicáveis neste caso. Versículo 10, eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma voz como som de trombeta. João não estava adormecido, mas plenamente desperto. Quando o Senhor lhe falou, seus sentidos estavam alertas ao ponto de perceber com mente clara, focalizar os olhos com os ouvidos bem abertos. E assim assimilou a informação que Jesus passou e fielmente registrou-a. A frase no Espírito ocorre também em 4:2, onde João é convidado a olhar para o céu, em 17:3, onde um anjo o conduz ao deserto, em 21:10, onde o anjo o levou a um alto monte, a fim de contemplar a Nova Jerusalém descendo do céu. Estas passagens apontam para a estreita relação existente entre Jesus e o Espírito Santo em transmitir a João o conteúdo do Apocalipse. Dia do Senhor, o primeiro dia da semana. É o dia da ressurreição do Senhor, e no fim do primeiro século os cristãos já tinham começado a indicá-lo não como sendo o primeiro dia da semana, mas o dia do Senhor. Comparar a expressão à ceia do Senhor, 1 Coríntios 11:20. É o dia dedicado ao Senhor. João se lembrou de Deus promulgando os 10 mandamentos no Sinai, onde os israelitas ouviram o som da trombeta. O início do ano novo era marcado pelo soar da trombeta. Aliás, no primeiro dia do 7º mês, o mês judaico de Tisri, setembro-outubro, o povo celebrava a festa das trombetas. Levítico 23:24, Números 29:1-6. Este era o prelúdio do dia da expiação do décimo de Tisri. Em seu discurso escatológico, Jesus fala do regresso como que acompanhado pela convocação ao som da trombeta. Mateus 24:31 e Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4:16. Em suma,
O soar da trombeta introduziu o advento de um novo intervalo. O som da trombeta no Apocalipse chama a atenção para uma importante mensagem, e a intensidade da voz demanda prontidão e obediência. Ainda neste versículo, a voz não seja intensa nos versículos subsequentes, o discurso é de Jesus mesmo, que se autodenomina o primeiro e o último vivente que está vivo para todo sempre. Versículo 11. Dizendo o que você vê, escreva num livro e envie a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. A rota de Éfeso, Esmirna e Pérgamo no sudeste estão, então Tiatira e Sardes no sul. William M. Hansai conjectura que a partir dessas cidades secundárias foram enviadas cópias do Apocalipse às cidades vizinhas. Essas cidades incluem Colossos, Hierápolis, na vizinhança de Laodiceia, em Troade, Magnésia e Mileto, na parte central da província, e por último Troade e no norte de Pérgamo. Então aqui no caso é para a Igreja Universal, né? Ele fala 7 igrejas como no geral, né? 7 como completude, as 7 igrejas como a perfeição de Deus, né? Não só como o número 7, mas o total da Igreja de Deus, né? Então Deus dá esse número também até os Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, né? Que é a perfeição do Espírito Santo, né? Versículo 12. E voltei-me para ver a voz que me falava, e quando me voltei, vi 7 candelabros de ouro. Versículo 13. E entre os candelabros estava alguém semelhante ao Filho do Homem, com um manto que chegava aos seus pés e o cinturão de ouro em volta do seu peito. As circunstâncias não são uma só, mas 7 candelabros de ouro. O tabernáculo continha um candelabro feito de ouro puro com 7 lâmpadas. Êxodo 25, 31, 37. O templo de Salomão tinha 10 candelabros de ouro, 5 à esquerda e 5 à direita, de frente para o interior do santuário. 1 Reis 7, 49. E Zacarias viu somente um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Zacarias 4, 2. Os candelabros são 7 igrejas. Apocalipse 1, 20. Se fracassarem neste dever, Jesus removerá seu candelabro de seu lugar e cessarão da sua igreja. O Filho do Homem é divino, habita a eternidade, possui autoridade final e é soberano de um reino indestrutível. Este quadro expressa majestade, poder e autoridade que nenhum ser humano pode igualar.